2020. Feliz Ano Novo para todo mundo! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa, que é um oferecimento Cirlei Tecidos, fazendo parte do seu dia a dia. Obrigada, como sempre, pela companhia. Acabei de dar entrar no Facebook, já estamos ao vivo, então quem quiser nos acompanhar também ali pela live, é só acessar a nossa fanpage, que é facebook.com/Radiodifusão Sul. Gente, para começar o ano aprendendo e relembrando o quanto é importante cuidar bem de uma das nossas grandes bases, né? Que são os nossos pés. Então, o nosso papo de hoje é sobre a saúde dos pés. E principalmente a saúde dos pés no verão, estação em que o calor pode causar inchaço, desconforto e também em função do calor, a gente deixa os pés mais expostos, né? E por isso eles estão suscetíveis a vários outros problemas. E aí, para a gente saber quais são esses problemas e para aprendermos como cuidá-los, né? Está conosco a enfermeira Raquel Helena de Quadros Brandão, que é técnica em podologia, especializada em estética e cosmetologia, em ortoplastia, que eu aprendi agora, que é confecção de palmilhas, né? Com capacitação em podiatria clínica, pés diabéticos e feridas pelo Instituto de Ensino Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, Raquel. Feliz Ano Novo! Obrigada, um feliz Ano Novo a todos. E muito obrigada pela rádio, que sempre me acolhe com muito carinho. Ah, que bom, ótimo. Vamos aprender um monte aqui. Raquel, os cuidados com os pés, claro, a gente devem ser constantes, né? Mas o verão, devido ao calor intenso, agora os últimos dias deu uma refrescadinha, né? Mas está só começando. O verão, o calor exige mais cuidados com os pés e por quê? Olha, o verão é uma estação do ano que requer também cuidado com os pés, né? A gente acha assim que dependendo do clima, né, da estação, a gente requer um pouco mais ou um pouco menos. São cuidados diferentes. É importante o cuidado, mas é o cuidado diferente do inverno. Né? Okay. Uhum. Mas é importante sim que tenhamos os cuidados com os pés no verão. Tá, claro, a exposição, isso, né, a questão da temperatura. Como é que a gente poderia começar? Eu lembro logo de cara a questão das piscinas, né, dos banheiros de clubes compartilhados na praia, né, naquela coisa assim, vai na casa de alguém que tem piscina e aquele banheiro para todo. Que cuidados a gente tem que ter com isso? A coisa de estar com uma feridinha no pé, piscina, né? Sim. Eu logo lembro disso no verão. Na verdade, no verão, os pés eles ficam mais expostos, né? Você fica de calçado aberto, você fica de pés descalço, você pisa na areia, pisa na grama, enfim. A temperatura do pé muda também, né? Você fica com o pé mais aquecido, mais edemaciado, inchado, que a gente possa dizer, mais ressecado, porque você fica exposta, né, ao calor, à água. Então, assim, o que a gente sempre procura indicar é que as pessoas não esqueçam do filtro solar nos pés. Na hora de passar no corpo, né? Passar nos pés da mesma forma, se preocupar com os pés da mesma forma que você se preocupa com o teu rosto. E as orelhas, eu fiz uma vez, levei um queimão nas orelhas, gente do céu. Isso. Quanto aos ambientes públicos, né, então o que a gente pede? Que as pessoas façam uma boa higiene, depois que sai da piscina, devido ao cloro, né, que façam uma boa higiene nos pés, procure usar sempre um sabonete líquido, não em barra. Por quê? Porque o sabonete em barra, ele é um sabonete um pouco mais agressivo que o sabonete líquido. A formulação. Então, ele tem uma tendência de ressecar mais a pele. Ok. Tá? Pela quantidade de soda, né? Soda para manipular o sabão. Então, procurar usar sabonetes líquidos, de preferência, os sabonetes de bebê, né? Que tem uma formulação mais neutra. Lavar bem entre os dedos, secar e hidratar, né? E na hora do banho ali, de preferência usar um chinelinho.
Isso, sempre procurar não ficar descalços, né? Porque Não ter contato. para não ficar com o contato, né? Porque às vezes a pessoa faz xixi no banheiro, enfim, né? Então, sempre ter o seu chinelinho junto. E o que eu recomendo, assim, é que as pessoas procurem não usar calçados, chinelos emborrachados. Aquele que fica direto a borracha em contato com o pé. Isso. A gente sabe, assim, que tem essa questão do modismo, o designer deles são lindos, as cores são muito bonitas, mas eles não são saudáveis aos nossos pés. Por que, Raquel? É porque a borracha, na verdade, ela acaba desidratando o teu pé. Ela não deixa o teu pé transpirar de uma certa forma. Então, ela absorve o suor da pessoa? Isso, ela deixa assim com que a pele fique muito seca. É a mesma coisa que se você estivesse de pé descalço. Olha só. A borracha, ela não é indicada, né? E hoje, assim, a gente que trabalha com pés diabéticos, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes sempre informa que os chinelos de dedos emborrachados são os que mais matam os portadores de diabetes. Olha isso. Mata mais que a doença, né? Por conta do ressecamento. Por conta do ressecamento, por conta da instabilidade da marcha, né? Da pisada das pessoas. É um chinelo assim que só fica preso nos dois dedos, pode né? Pode virar o chinelo. Exatamente. Também por isso, pelo risco da marcha. Olha, interessante, né? E aí tu recomendas que tipo de chinelinho? Então, procurar sempre usar calçados que tenham um tecido que transpire, né? A gente indica o couro sintético, né? Temos as palmilhas de silicone que podem ser adaptáveis às sandálias, aos tênis, né? Se tu compra um que é emborrachado, tu pode. Mas a gente já tem marcas que tem chinelos e tem sandálias que não são de borracha. Tá? Tem o tecidinho ou feito direto com o couro sintético, ou com silicone ou com poliuretano, tá? Com cobertura de EVA, que também são tecidos, são materiais de prevenção, né? De cuidado com os pés. Inclusive para proliferação de bactérias. Também. Assim, porque a gente sua, né? Daí tem o odor também, né? Esse odor dos pés, muitas vezes, eu acho que são bactérias, né? Muitas vezes está relacionado a bactérias, sim. E aí, dependendo do toque no calçado, aquele calçado propicia mais ou menos odor, verdade. É verdade. Isso aí. Tu falaste dos pés diabéticos, né? Que exigem cuidados bem específicos, né? Isso. Então, assim, os pés diabéticos, a diabetes em si, na verdade, é uma doença crônica, né, metabólica. Então, ela ocasiona várias doenças no nosso organismo, desenvolve, né, evolui para várias doenças. Cardiopatias, AVC, né, problemas de visão, problemas de neuropatia periférica, que são os nervos, a perda da sensibilidade. Ela deixa a pele mais alcalina, ou seja, uma pele mais sensível, uma pele que escama, uma pele que não absorve hidratação, deixam os anexos, que são as unhas, também mais sensíveis, mais finos, mais quebradiços, né? Então, assim, são pacientes que requer cuidado, um cuidado específico com os pés, porque a maioria das amputações, como eu te falei antes, acontece pelo corte incorreto das unhas, por feridas que começam nos pés, porque o diabético ele tem uma perda de sensibilidade muito grande nos membros inferiores. Então, muitas vezes eles acabam se machucando e não percebem, não sentem. Não percebe que se machucou. Isso. Nem trata. Aí isso evolui, né? E daí tu diz assim, mas vai demorar. Não, é questão de 24, 48 horas para aquele dedo, ou, né, aquela região do pé ficar com pus, ficar necrosada, e muitas vezes o melhor tratamento é a amputação.
né? Para que essa ferida não evolua. Quando a ferida realmente toma uma proporção. Isso, né? Isso aí. E os cuidados, então, com os diabéticos, é a corte das unhas, tem que ser com muita cautela, não pode, não sei que cuidados são esses. Então, o que a gente orienta muito, assim, é que as pessoas que têm diabetes procurem um profissional capacitado para cuidar dos seus pés. Seria o quê? Um podólogo? Um podólogo, um podiatra, né? Por quê? Muitas vezes ele tem um cuidador, né? Ele tem um familiar que desenvolve essa atividade do corte, do cuidado, mas muitas vezes não está certo o corte, né? O corte arredondado. Vamos tirar o cantinho para não incomodar, que tem que cortar o cantinho, né? Vamos tirar um pouquinho da cutícula, enfim. Como a imunidade do portador de diabetes já é uma imunidade um pouco mais baixa, podemos dizer que é mais baixa em relação às outras pessoas que não têm diabetes, a predisposição deles de ter doenças, né, bactericidas, fungicidas, é muito maior. Então, assim, o ideal é não usar esmaltes, o ideal é não frequentar locais onde estejam, como é que eu vou te dizer, movimentando os materiais, né? Faz a mão de um, faz o pé de outro, entende? Toalhas tem que ser descartáveis, evitar de botar o pé na água, para ficar tirando pele, cutícula, cortando. Deixar de molho, tá? Cuidar muito as calosidades, porque às vezes você pode ter um dedo em garra, um dedo em martelo, e aí a pisada faz com que ali esse dedo fique sobreposto no solo, né, e desenvolva uma calosidade, então você tem que cuidar daquela calosidade diferente, porque ali é uma porta de entrada, o início de uma ferida, então ele requer um cuidado específico, preventivo, né, para que não evolua em feridas, em fungos, né? Tranquilo de fazer desde para uma pessoa que tenha conhecimento que possa... Certo. E conversando contigo um pouco antes, tu falaste sobre o cuidado com os pés e as unhas de crianças e bebês, né? Que tem até bebês que já nascem com unha encravada. Eu não sabia disso. E como que é isso? Como que os pais podem agir nessa situação? Então, isso é muito comum. As crianças, os bebês nascerem com os dedinhos encravados, né? Porque isso está relacionado ao formato do dedinho, né? Que é um dedinho mais gordinho. Está relacionado àquela unha que ainda não está crescida completamente. E também a posição fetal que ele se encontrava, né? Então, o que eu observo, assim, nas mamães, principalmente nas mamães de primeira viagem, né? Elas querem manter as unhas muito curtinhas, né? Querem cortar toda semana, sabe? Deixar a unha perfeitinha. Mamães, as unhas podem ser cortadas uma vez por mês, sabe? É mais saudável que o teu bebê tenha uma unha um pouquinho mais comprida do que curta. Vai proteger mais porque vai proteger o dedinho, tá? Então, assim, muita massagem nos dedinhos, né? Procurar não usar muitos calçados apertados, porque hoje tem uma gama de calçados para eles, né? Lindos. Deixe os calçadinhos assim só para passear. Em casa, deixa com um sapatinho assim mais aberto, ou de pé descalço, ou com uma meinha, né? E cortar o menos possível. Isso para os bebês e também para as crianças. Exatamente. Porque assim, os bebês, eles precisam ainda amadurecer aquela unha, né? Porque tu pode ver assim que a unha do bebê é muito frágil. Então não se detenham a esse detalhe. Deixa a unha crescer, deixa a unha sair. E manter sempre o corte retinho, ou passar uma lixinha para tirar aquela lâmina, aquele fiozinho da unha. Por exemplo, da mão, né? Que o bebê se coça, aí pode se arranhar. A mãozinha, né? Tudo bem manter um cortezinho, mas o problema é bem os pés. Os pés. E as grávidas, tudo bem, né? Tem todo um... Porque
principalmente no verão, eu acho que os edemas, né, os inchaços, então, em geral, é a grande queixa, né? Isso, as grávidas, então, a gente indica não fazer cutícula, a cuticulagem, né? Eu sei que elas querem ter os pezinhos bonitos, né? Então, assim, cortem só as unhas, né? E se querem passar um esmalte, tudo bem. Hidratem muito os pés, usem filtro solar, sempre que possível elevar as pernas, né? Elevar, porque elas ficam com muito edema. Isso todo mundo, né? Todo mundo, mas é que elas têm uma Claro, mas eu digo, predisposição, é né? uma recomendação também que serve para qualquer pessoa, né? Exatamente. Porque eu já li sobre isso também e eu tenho muito problema de inchar as pernas no verão. E como ajuda, né? Tu sabe que uma coisa agora você falando, me veio à cabeça a questão de usar hidratantes, né? A Anvisa agora, no ano passado, 2019, proibiu o uso de ureia para gestantes. Cremes com ureia. A base porque de ureia, que tem ureia na formulação. Exato, porque ele atravessa a placenta, né? E pode ser tóxico ao bebê. Então, assim, evitar, eu sempre digo, eu não indico creme à base de ureia, né? Pode dar, pessoas vão ficar chateadas comigo. Não, eu não recomendo, acho que não é um princípio ativo bom, porque até que você usa tá bem, a partir do momento que tu parou de usar a ureia, o sintoma volta e volta pior, né? Ele faz um efeito rebote. Então, sempre procurar usar pastas, pomadas nos pés, que não tenham ureia. Então, a gente tem a lanolina, a glicerina, óleo de girassol, depantenol, né? Tem que mais? Tem, assim, manteiga de karité, tem licetina de soja, tem ácido hialurônico, gluconolactona. Exatamente. Então, se compra em locais de manipulação, converse com o farmacêutico. Diz, olha, eu quero um creme para os meus pés, mas não quero que tenha ureia. Ele vai te oferecer outras opções mais seguras. Então, eu digo, isso é válido para as gestantes, que está proibido o uso pela Anvisa, né, o princípio ativo da ureia, para diabéticos, pessoas idosas, né? E para nós, então, a gente pode tomar isso como um bem-estar, né? Evitar, um cuidado, né? evitar. Mas voltando à questão, eu acabei falando lá sobre as pernas que tu estava recomendando para, não sei então, na verdade, se isso é uma recomendação para todo mundo levantar as pernas um pouquinho, né? Sim. Não sei, eu falei que sim. Recomendado, sim, é saudável, sim. Para isso que ajuda a circulação. Exatamente. Ajuda no retorno venoso, né? Porque as panturrilhas aqui, então a gente tem, ali acontecem as trocas, né? As trocas gasosas, sangue, arterial e venoso. Então a gente diz assim, é o nosso segundo coração. Por isso que é sempre bom você fazer atividade física que você estimule as panturrilhas, né, que vai ajudar na circulação, vai ajudar nas cãibras, né, ajuda também na diminuição de edema. Então, é importante, sim, elevar as pernas. Esse elevar é quanto, assim? Olha, o elevar chega a ser o quê? Uns 2 travesseiros, né, que pode ser colocados ou embaixo dos calcanhares ou embaixo dos joelhos, também que você já descansa, né? Porque nós temos toda essa região linfática atrás dos joelhos. Então, às vezes, se você libera esses gânglios, também já vai te dar um conforto e o sangue vai conseguir fazer um retorno melhor, vai ter uma circulação melhor. Fica ali um tempo até descansar um pouquinho. Isso. Eu faço muito avaliação de índice de TB, que é tíbia e braquial, que é a gente verifica a pressão do braço e da perna, faz um cálculo e vê se a pessoa está com uma dificuldade circulatória de membro inferior. Então, eu indico muito as meias de compressão, pelo menos 3/4, principalmente para o pessoal que trabalha muito tempo em pé, ou que sentado também, né?
mas ela é excelente, sabe, na prevenção de dores no calcanhar, dor nas pernas, ajuda no tratamento de fungo, porque muitas vezes o fungo está ligado à má circulação, né? É mesmo? É, porque não circula, né? Tem o pé muito frio, né? Então tem uma dificuldade de melhorar e dar uma resposta para os fungos, né? Então, assim, é uma avaliação que a gente faz bem diferenciada, né? E eu gosto muito das meias de compressão. Certo. Bom, tu já falaste então da questão dos cremes, falando um pouquinho da questão estética agora, do uso de esmalte, do uso prolongado, deixar um pouquinho respirar a unha. Isso. É como nós estávamos falando ali fora. A gente levanta de manhã, né? Passa uma base, passa batom, passa rímel, enfim. De noite tu chega em casa, toma um banho, retira o excesso da maquiagem, né? Muitas vezes tu vai deitar sem nada ou tu passa um creme noturno. Já com as unhas, não. Você mantém ela pintada de mês a mês, né? Você não para pra... Tira um e já bota o outro. Exatamente. Né? Então, assim, as unhas também precisam respirar. Por mais que seja um anexo da nossa pele, é um tecido morto, né? Mas ela precisa também respirar. Né? Então, eu aconselho que tire, vamos, um exemplo, que vai fazer a unha no sábado, que na quinta-feira ou na quarta de noite você retire o esmalte, lave bem as mãos, hidrate, procure hidratar esses 2, 3 dias, né? Para depois reaplicar um novo esmalte. E os pés, a hidratação à noite, hidratando as unhas também, porque às vezes passa no pé e não passa o cremezinho na unha. Então, para lembrar o pessoal, que às vezes eu pergunto assim, você está usando creme nos pés? Sim, é o mesmo creme que eu passo no corpo. Então, o creme dos pés é só para os pés, porque ele necessita de uma quantidade de gordura, de óleo maior que as mãos e que o rosto. Então tem um específico, o ideal é que tenha um creme específico para os pés, porque o pH do pé é mais ácido em relação ao teu corpo. Então, ele requer uma hidratação maior. Agora, se você usar o creme do pé nas mãos, ótimo. A mão, em geral, vai fica hidratar muito mais. Até porque quando tu tá passando, já Exatamente, tá usando, né? Então, tu não precisa comprar um creme para os pés, um creme para as mãos, né? Então, compre um creme para os pés e use nas pernas e nas mãos. Basta. Que legal, olha só. Gente, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu estou conversando aqui com a enfermeira Raquel Helena de Quadros Brandão, técnica em podologia, especializada em estética e cosmetologia, em ortoplastia, que trabalha com a confecção de palmilhas para os pés, né? Com capacitação em podiatria clínica, pés diabéticos e feridas pelo Instituto de Ensino Albert Einstein. Estou vendo que o pessoal no Facebook está mandando bom dia, pessoal, abençoada semana para todos vocês, que bom que estão aqui com a gente, que legal, olha, estamos cheios de gente nos assistindo. É verdade. Raquel, outros cuidados, tu falaste a questão da palmilha, né? Falando dos pés, também a gente pode falar da joanete, que é também um problema que muitas pessoas têm, né? A joanete, então, na verdade, é um desvio, desvio do hálux, né? Um osso do pé, do dedão, né? Vamos falar nessa linguagem para que as pessoas possam entender. Muitas vezes acontece porque o pé é plano, o pé é chato. Muitas vezes acontece porque a pessoa usou muito salto alto. O sobrepeso, né? O excesso da rasteirinha, o calçado muito reto, né? Esses calçados hoje, esses tênis aí que não tem curvatura no arco medial do pé, sabe? Então isso assim não é indicado que as pessoas usem a rasteirinha. Eu sempre digo, nossa, não faça isso com o teu corpo, sabe? Eu penso que a rasteirinha ela prejudica mais do que o salto. Mas por quê? A rasteirinha, tu diz, em função de ela ser plana? Plana.
O ideal seria se fosse uma rasteirinha que tivesse De 2 a 3 centímetros de salto. de salto. Olha, não necessariamente por ela ter a sola plana. É muito... É mais pelo É saltinho. mais pelo salto, tá? Então, assim, a correção do hálux valgo, que a gente chama, muitas vezes é cirúrgico, né? Tem que ser feito cirúrgico. Se a pessoa apresenta muita dor ou que já não existam calçados que sirvam nos pés, né? Então, é aconselhável que se faça a cirurgia. Isso vai procurar um ortopedista. Então, a gente sempre orienta isso e sempre encaminha, né? Encaminha, orienta, que procura. E é importante que se use uma palmilha após a cirurgia, tá? Porque muda a pisada. Então, uma palmilha de conforto, uma palmilha que estabilize aonde ela está compensando mais o peso, né? Para não evoluir em outras doenças, uma calosidade, ou um dedo sobreposto, ou uma pisada errada que possa dar dor no joelho, dor no quadril, coluna. Exato. Tá? E quando o caso não é, ou pelo menos não é cirúrgico. Então, nós temos as palmilhas, né? Próprios preceptivas, que a gente chama, a gente vai lá, faz uma avaliação postural da pessoa, vamos ver onde é que estão a sobrecarga, né? Onde é que o pé demonstra a maior sobrecarga do corpo em pisada, em parada, e confecciona a palmilha. Específica para aquela específica, para que a joanete não evolua, né? Não aumente. Não vai estabilize. Reduzir, vai exatamente. Estabilizar. As órteses de silicones que a gente vê que as pessoas usam no meio dos dedos, assim. É bom, mas não vai tipo assim, parar a evolução do hálux valgo, né, da joanete. Isso é mais para quê? Para diminuir o atrito entre os dedos, né? Ou a sobreposição dos dedos. Então, evitando frieira, evitando a calosidade, mas não que ela corrija a postura do pé ou que ela evite que a joanete aumente. Poderia ser usado conjuntamente, por exemplo, na hora de dormir, com a palmilha durante o dia? Não é necessário. Não é necessariamente. É mais mesmo para prevenir entre as calosidades e talvez uma onicomicose entre os dedos. Só isso. Olha, são muitas dicas, os pés realmente, né? Meia hora quase a gente falando, e tem muito mais, eu imagino, né? A gente está resumindo, né, Raquel? Exatamente. Mais alguma dica que tu pode... uma pergunta que eu tenho, né? As piscinas hoje, em geral, tem cloro, né? Tem água bem tratada e tal. Então, se a pessoa tem lá uma micose, um cortezinho, como que essa pessoa faz o quê? Ela entra na piscina, não entra? Tem o risco da gente pegar a doença de quem não que entrou e eu não, sabe? Isso vai de bom senso, né? É uma pergunta bem importante. Eu tenho clientes assim que fizeram tratamentos para fungo e não tiveram resultados, enfim, ficaram mais de 3 anos tratando a unha com fungo, e hoje a unha está bem. Ele me disse assim: nossa, esse ano eu fui para a piscina com os meus filhos. Esperou realmente cicatrizar. Exatamente. Então, assim, tem pessoas e pessoas, né? Assim como pode ter uma micose na unha, você pode ter uma micose na pele, no couro cabeludo, uma herpes, né? Então, assim, eu acho que tudo vai de bom senso. Né? O ideal é você não entrar, porque você pode estar prejudicando outras pessoas, e como você está com uma porta de entrada para infecções, né? Você também pode pegar outras coisas. Inclusive é você mesmo. Exatamente. Então, isso vai da tua consciência. O ideal é não se envolver. Sim. E, de toda maneira, quem entra em qualquer piscina, claro, depois, como você falou antes, uma boa higiene pós-piscina. Exatamente. Tomar um bom banho, usar um sabonete. Sabonete líquido. Sabonete líquido. Hoje a gente tem os sprays
para pés também, antissépticos, com perfume, sem perfume. São recomendados. São recomendados. O que eu peço um pouco de cautela são os talcos, né? Os talcos, assim, a gente tem que ter muito cuidado, mas eu aconselho ainda mais os desodorantes líquidos. O talco por quê, Raquel? Porque o talco ele pode entrar em contato com a tua pele, ficar úmido e ali ele fica entre os dedos, né? Fica uma pasta, né? Pode te dar uma alergia, pode desenvolver uma coceira. Então tem que cuidar um pouquinho mais, tá? E a questão dos esmaltes também, tu comentaste que tem esmaltes mais naturais. Isso, a gente aqui não consegue falar de marcas, mas a gente tem esses esmaltes orgânicos, né, essa linha mais vegana. Então, assim, quanto maior a fixação do esmalte, mais perigoso ele é, né? Outra coisa que eu quero lembrar, dizer para as pessoas, assim, que não existem esmaltes fortalecedor de unha. Não existe, tá? Esmalte, vou colocar uma formulação com formol. Nossa, gente, isso é extremamente perigoso, sabe? Principalmente gestantes, pessoas que estão querendo engravidar, mães, né? A gente às vezes não para se dar conta de quanto a gente está intoxicando o nosso organismo, né? Então, assim, evitar formol, evitar amônia, né? Evitar essas coisas que ficam acumulando no nosso organismo. São toxinas que vêm a acumular, né? Tentar evitar o máximo. Se você procurar ter uma vida assim mais sem esmalte, sem tintura de cabelo, sem muita coisa, né? Muitos tóxicos, você vai ter uma resposta lá na frente, melhor. Né? Mas os esmaltes, então, assim, veganos, orgânicos, são melhores que esses esmaltes, assim, com uma fixação, essas cores lindas, maravilhosas, tem que cuidar. Sim, é uma coleção, né? A gente fica zonda, mas tanta opção que tem de esmalte, né? Gente, o programa está chegando ao fim, agradeço todos e todas que estão aqui, o pessoal está se manifestando pelo Facebook, muito obrigada, sempre é muito legal ficar lendo aos pouquinhos aqui vocês, depois eu respondo. Raquel, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, obrigada, né, pessoal, pelas informações, agora todo mundo vai olhar com mais carinho para os próprios pés, né? Iniciar o ano com cuidado, também esse cuidado, né, a gente já tem que cuidar tanta coisa, né? Mas quando tu vai se acostumando a cuidar, que nem escovar os dentes, exatamente, né? Vai colocando isso no hábito diário, né? Então, pessoal, muito obrigada pela presença, né? Cláudio Rosa, nosso operador de áudio, muito obrigada. Também o Papo com Elas rola ao meio-dia na FM, para quem não conseguiu ouvir tudo, vai ficar gravadinho no Facebook. Uma semana linda a todos. O Papo com Elas é um oferecimento Cirlei Tecidos, fazendo parte do seu dia a dia. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Rádio Difusão Sul Rio Grandense.